você vai ter que ter um pouco de paciência, que eu vou começar a mensagem hoje com um conteúdo muito histórico. E a minha ideia é explicar a você por que Deus decidiu derramar o Espírito Santo naquele determinado período. Sendo que a promessa do Espírito Santo, ela está em toda a Bíblia. Ela está registrada. Nós temos no Velho Testamento situações que nos mostram batismo com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo descendo na tenda. Isso está em Números no capítulo 11, quando o Espírito Santo é derramado na tenda de Moisés. Nós temos o Espírito Santo sendo profetizado pelo profeta Isaías, com o falar de línguas. Isso está em Isaías 28, no versículo 11. Nós temos o Espírito Santo descendo através da vida do profeta Samuel. A diferença é que o Espírito Santo descia naquela ocasião, mas ele não permanecia. Ele descia para um fim e ele descia para um propósito. Bezalel, por exemplo, recebeu o Espírito Santo para desenvolver os utensílios da tenda do Senhor. Você sabe, haviam 6 utensílios. Havia o altar de bronze, a pia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães, o incensário e a arca. Mas esses não eram os únicos utensílios. Entre o lugar santo e o santo dos santos, havia um puro linho de cetim, com fios de ouro manualmente colocados. Aí você fala, esses fios eram egípcios, mas quem colocou esse ouro nos desenhos do cetim foi Bezalel. Eu acho que um ser humano normal não colocaria. Aí você percebe que enquanto Bezalel estava confeccionando os artifícios do tabernáculo, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele terminou, o Espírito Santo saiu. Então ele vinha e ele saía. Ele vinha e ele saía. Mas aí você faz a seguinte pergunta: por que queira Deus ter derramado o Espírito Santo num período de cultura greco-romana? Porque a estratégia de Deus para o Império Persa foi uma. A estratégia de Deus para o Império Babilônico já foi outra. A estratégia de Deus para o Império egípcio, fenício, assírio foi outro. Foi guerra. Mas a estratégia de Deus para o Império grego e assírio e romano já foi completamente distinto. Porque o Espírito Santo, ele desce no meio dessa secularização, no meio dessa culturização do mundo. É chocante você ver isso. Por exemplo, para você pegar um pouco e se situar um pouco na história, quando o povo de Israel sai, no caso da Babilônia, e volta para Jerusalém, você vai se perguntar, o que o mundo vivia de história naquela época? O que era contemporâneo ao período em que Israel moravam e eram exilados na Babilônia, e Deus traz eles de volta? Qual era a cultura do mundo? Então vamos lá. O mundo passa por 4 imperadores poderosíssimos. Ciro é o primeiro. Ele é um imperador persa que vence a Babilônia, tirando Nabucodonosor do reino. Nabucodonosor, Ciro. Depois de Ciro, quando Ciro envia o povo de volta para a nação, para refazer Israel, vem o rei Belsazar. Quem era Belsazar? É aquele rei que pegou os utensílios de Israel, fez uma festa esquiagogô e os soldados persas o mataram na madrugada. Ele foi rei por apenas 6 meses, foi zombar das coisas de Deus e morreu. De Belsazar, você vem um próximo rei, o amigo de Daniel, o rei Dário.
quando você chega no rei Dário, o rei Dário já estava em guerra. Ele, persa, já estava em guerra com as cidades-estados da Grécia. Pastor, onde é que eu encontro essa história? No filme Os 300. O filme é bem real e bem sincero mesmo. O rei Dário morre na guerra dele contra a Grécia. Antes disso, você vê, o rei Dário morre, vem seu filho Xerxes. Quem aí lembra de Xerxes? Ou Assuero? Assuero, marido de Ester. Xerxes, ele se considerava Deus rei. Ele era um rei de 2,80 metros. Rodrigo Santoro fez o Xerxes, eles fizeram um gigantão no filme, lembra? E Xerxes, ele, para vingar o pai Dario, que morre nessa batalha, Dario, amigo de Daniel, ele cria outras e outras guerras terríveis contra as cidades-estados da Grécia. E ele perde todas. Ele perde todas as guerras. Depois de Xerxes vem o último deles, Artaxerxes. Artaxerxes é o que manda Esdras voltar junto com a multidão de judeus para a Terra Santa. Ou seja, depois que passa por todo esse período, que a Pérsia, que era o império maldoso, terrível, que vem desde Ciro, Belsazar, depois Dário, Xerxes e Artaxerxes. Depois desse período, o mundo passa por um período chamado helenização. Você sabe o que é uma helenização? Eu vou passar por isso para te mostrar por que o Espírito Santo veio nesse período. Não sei se você sabe, o nome da Grécia não é Grécia. Nós usamos o termo Grécia por causa do latim graeco. O nome Grécia é o significado. O nome da nação é Helen. Helen. Daí que vem os helenos, helenismo, helenização, até hoje é Helen. Helen, Helena, lembra da Helena de Troia? E o que acontece com a Grécia? Alexandre, o garoto de 20 anos de idade que se torna imperador macedônico, um rei seleucida. Não havia reis na Grécia. Por isso que na história você vê que os espartanos pedem ajuda a Troia, pedem ajuda a Atenas e ninguém ajuda eles. Mas quando Alexandre o Grande vem, ele consegue unir todas as cidades-estados, que são polis, e passam a virar um país chamado Helen. A Grécia tinha algumas culturas diabolíssimas. O que Alexandre o Grande fez? Primeira coisa, ele construiu 19 Alexandrias. Segunda coisa, desde a Índia até a Europa, Alexandre construiu uma Alexandria e chamou isso de Helen. O que Alexandre fazia? Ele levava sacerdotes. Agora segura essa bomba aí. Os sacerdotes tinham uma missão. Diferente da Pérsia, diferente da Babilônia e dos outros impérios, inclusive até do Império Romano, a Grécia, ela não só fazia guerra, ela impunha seus costumes. Então ela não tornava um país vassalo, ela tornava o país Grécia. Então eles aderiam pela força toda a cultura helenística. O que se consiste a cultura helenística? Primeira coisa, ele aderiu os deuses hindus. Ele aderiu toda a cultura hindu, persa, babilônica, egípcia, fenícia e síria.
todas essas nações passaram a ser uma nação única, chamada Hélén. Por isso que ele construía uma Alexandria que passava a ser a capital naquele país em que ele conquistava. Alexandre morre aos 32 anos, assassinado pelo seu próprio povo, mas nunca perdeu uma guerra. Quando Alexandre o Grande morre, o reino dele é dividido em 4 generais. Um deles vira um rei macedônico, Seleucida, e esse rei, Etíoco IV Epifânio, ele é o responsável por toda a desgraça depravada no mundo. Quando você imagina a Grécia, você imagina aquelas estátuas enormes daqueles homens pelados? A Grécia trouxe para dentro de si, a Hélén, trouxe para dentro de si uma cultura demonizada, diabólica. Então, o que eles faziam? Eles construíam ginásios para esporte e filosofia. Os Jogos Olímpicos da Hélén não era como se vê hoje Jogos Olímpicos. Era uma forma de culturação das pessoas. Então a Grécia tinha a mesma cultura da Pérsia, só que sofisticada. Disfarçada de... Hoje é mitologia, mas na época não. Era um panteão de deuses com as suas culturas completamente diabólicas. Para você ter uma ideia, existia naquela época uma cultura, vocês vão se lembrar do que eu vou falar, baseada no culto a Zeus, chamado pederastia. Vocês sabem o que eu vou falar. Pederastia, de onde surgiu a nossa palavra pedofilia. Hoje, quando você olha para uma pessoa e fala pederasta, você já sabe o que está falando. Qual era a cultura da pederastia exigida no culto a Zeus? Por exemplo, o mestre, o professor mais velho, geralmente o mentor, ele era chamado de Erastes, e o aluno era chamado de Herômeno. Aquele professor, ele culturava todos os alunos a partir de 12 anos de idade nessa cultura. Só que a pederastia, ela não vivia só atos sexuais dos professores com os alunos, ela também era uma formação intelectual, moral e cívica. Na realidade, as crianças não eram dos pais, era do Estado. Essa foi a ordem de Alexandre o Grande. Pensa assim, esse rei chamado Etíoco Epifânio, Epifânio significa, ele se chamava Antíoco, mas como ele se determinou Deus, ele pôs o nome Epifânio, e Epifânio significa Deus manifesto. Da onde nós temos várias vezes essa palavra na Bíblia chamada Epifania, sobre Deus. Esse rei Epifânio ficou responsável por conquistar a Judéia. Olha só, a Grécia já tinha conquistado todo o mundo moderno, mas eles não conseguiam conquistar a Judéia. Você vai se lembrar que o templo foi reconstruído com Esdras e foi reconstruído com Neemias. Então o judeu estava mantendo os cultos. 3 reuniões por dia, 3 queimas de sacrifício por dia, sacerdotes e etc. Mas o rei Epifânio chegou na Judéia, a primeira coisa que ele fez foi proibir cultos. Só se pode cultuar um Deus, Zeus. O problema de você cultuar Zeus é você trazer toda a carga cultural de Zeus. Dentre elas, a culturação dos sacerdotes aos seus discípulos, chamada pederastria, que existe até hoje. Tá? É a pedofilia, mas também pederastria se usa também. O pederastra é o termo mais culto para falar o pedófilo. E esse moço chamado Etíoco Epifânio,
ele começa proibindo dentro da nação todo tipo de culto. Ele chega para causar. Então ele fecha a porta, o povo resiste, ele constrói uma estátua de Zeus gigante na entrada do templo. Esse camarada, chamado Etíoco, ele pega um porco, cumprindo a profecia de Daniel, chamada a grande devastação, a grande profanação, Daniel profetizou. E ele entra com um porco no colo, põe no templo, no altar do Senhor e sacrifica um porco. Sabendo ele que o porco é o animal impuro para os judeus, ele afronta. No exato momento que ele faz uma estátua de Zeus dentro do templo, ele está dizendo para os judeus: acabou o judaísmo. A Grécia são os idealizadores de crucificação. E existiu um caso, muita gente me pergunta: pastor, o que aconteceu entre Malaquias e João Batista? 400 anos que a Bíblia não fala nada. A Bíblia não, mas a história sim. É claro que nós não vamos indicar para que você leia, mas na Bíblia Católica há 2 livros chamados Macabeus. Por que nós não aceitamos o livro de Macabeus? Porque ele contém ensinamentos a mortos, a invocação de mortos, pois esses determinados Macabeus eram um grupo de judeus feiticeiros. A Igreja Católica aderiu aos livros, nós não. Mas, é claro, eu já li muitas vezes os Macabeus, e essa história dos Macabeus se passa entre Malaquias e João. Ela tem uma riqueza histórica muito grande. Por quê? Vamos lá. Quando Epifânio obriga o povo a cultuar-se em Zeus, a ter pederastria dentro da nação e do templo, porque a pederastria na Grécia era dentro do templo com os sacerdotes. Quando eles querem obrigá-los a adorar os deuses egípcios, a adorar os deuses persas, que juntou tudo dentro do panteão grego, levanta um moço chamado Matatias. Matatias está dentro do templo. Na hora que está cheio de alguns soldados seleucidas, obrigando os judeus a cultuar Zeus, obrigando os judeus a fazer cultos e adotar pederastria. Matatias está com a espada dentro do próprio templo, ele mata o sacerdote seleucida. Louco, né? Naquele momento que ele mata o sacerdote seleucida, antes que 4 guardas gregos pudessem pensar, ele já tinha matado os 4 também. Isso é coisa de judeu, tá, gente? E ele foge para as montanhas. Matatias tinha 5 filhos. Um deles se chamava Judas. E o Judas tinha a cabeça muito grande. E colocaram o apelido dele de Judas Macabeu, que em hebraico Macabeu é martelo. Esses 5 filhos, mais o pai Matatias, desenvolvem uma guerra de muitos anos dentro de Israel. Como eles são poucos soldados, Etíoco Epifânio marcha contra Jerusalém com 200.000 soldados. Eles estavam em 50.000, eles vão para as montanhas. Se você está numa montanha, pode subir 1 milhão de baixo, você está em vantagem. Os macabeus, eles tinham táticas de guerrilha. Eram judeus com sangue no olho. Eles venceram todas as guerras contra os macedônios, os seleucitas. Etíoco Epifânio perdeu todas as guerras contra os macabeus. Então agora os macabeus começam a correr por dentro da nação, quebrando ídolos, quebrando Zeus daqui, Apolo dacolá, desfazendo a cultura da helenização. O problema é que havia um sumo sacerdote que chegou em Etíoco com um par de moedas de ouro
e ofereceu para Etíoco dinheiro se ele colocasse esse sacerdote como sumo sacerdote, então ele helenizaria o povo de Deus. O sacerdote judeu subornou Epifânio. Epifânio pôs ele como sumo sacerdote. E ele agora começou a helenizar dentro, olha isso, gente, dentro dos cultos disfarçadamente. Uma coisa sem pensar, a helenização dos judeus. Olha para mim. O que a Bíblia fala de helenização? Primeira coisa que eu percebi na Bíblia e na história dos Macabeus. A maneira do diabo trazer uma cultura é silenciosa. Esses dias eu vi, num curso de 3 dias de um coach, estava sentado à frente, haviam 3.000 pessoas, sentado à frente, todos os youtubers brasileiros evangélicos famosos, todos com sua plaquinha, seu entendimento, sentado e rindo, dizendo que iriam aprender muito em 3 dias. Não tem nada mais helenístico do que um curso de coach. Porque faz parte da cultura greco-romana o culto à personalidade. O culto a eu, o Deus da Grécia, o Deus do panteão, é um Deus que existe para satisfazer minha vontade. Estranho isso, não? Nós não estamos percebendo, mas essa cultura que é predominante até hoje, continua a caminhar e transversar, ultrapassar o povo de Deus. Eu tenho visto uma igreja cada vez menos bíblica. Eu já vejo muitos pastores que já pregam com um ponto no ouvido aqui e que já não leem mais a Bíblia quando pregam. Eu tenho visto pastores subindo com um livro na mão. Livro. E eu não estou falando de livro evangélico, não. É 3 passos disso, 3 passos daquilo outro. Irmão, ninguém vem aqui para ouvir sobre pessoas. Qualquer pessoa que vem aqui, ela vem para ouvir a palavra de Deus. A grande arma de Deus para vencer a helenização do mundo. Você vai ver. Você vai perceber, vai se lembrar que quando Jesus vem, ele vem num período helênico. A Grécia já não é mais um império, já é o Império Romano, mas presta atenção, o império é romano, mas a cultura ainda é grega. Até hoje nossa língua se baseia no grego. Em Tessalônica, mais uma cidade grega, o apóstolo São Paulo vai debater nos teatros com os filósofos. Ninguém conseguia debater com o homem, nem os grandes filósofos. Paulo chega até a usar uma frase filosófica, que todo pregador prega e nem sabe que é de um filósofo. Nele nos movemos, nele existimos. E ainda Paulo diz, já dizia vossos filósofos. Paulo cita os filósofos, ele está bem preparado para pregar o evangelho, e aqui em Tessalônica, ele passa para Atenas. Esses 2 detalhezinhos, Atenas e mais um pouco em Éfeso, você tem Atenas, Corinto, Éfeso. Paulo, nessa questão, decidiu alugar uma casa numa cidade chamada Cencreia. A cidade de Cencreia fica a 16 quilômetros de Corinto. Mesmo estando em Cencreia, ele conseguia ver a estátua de Apolo, gigante,
em Atenas, ele conseguia estátuas de Zeus gigante em Atenas, ele ia nos cultos gregos para ver a cultura. Mas é em Éfeso que é o apogeu do ministério de Paulo. Você vê que ele sai de Atenas, vai para Corinto, de Corinto vai para Éfeso. O grande segredo de Paulo, presta atenção, o Espírito Santo decidiu que sua maior arma não seria o saber. Olha o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 1, 19 e 20. O apóstolo era um filósofo, era um professor, e a Bíblia afirma que entre os fariseus ele era o melhor. Fariseu era o partido principal dos judeus. Olha o que esse grande mestre teólogo diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? 1 Coríntios 1 e 21, o apóstolo Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Irmão, isso aqui tem uma importância muito grande. O evangelho é o evangelho dos simples. É o evangelho dos pequenos. É o evangelho da beleza, da humildade. Não é o evangelho do peitinho de pombo, de Zeus, de Sócrates, de não sei o quê. Não, é o evangelho do poder. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz quando eu recebo contatos de irmãos que caminharam com a gente, deram as bandas por aí, mas voltaram. Quando eu recebi o telefonema do Zeca: pastor, chegou a hora de voltar. Volta, Zeca, volta, Lu. Quando meu irmão, pastor Samuel, entra em contato comigo: eu queria voltar. Volta também. Tem mais alguém que quer voltar? Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo que nós não temos riqueza, nós não temos um evangelho robuscado, nós não temos pipoca na hora do culto, nós não temos. Esse dia estava eu e meu filho pregando numa igreja. Você está pregando e o cara comendo um X tudo assim na sua frente. E uma coca, e um X tudo. O que é isso, gente? Igreja virou o quê? Cinema? Esse povo está o quê? Está o quê? Maluco? Isso aqui é um lugar da presença de Deus. Isso aqui é um lugar em que o aflito encontra repouso. Aqui é um lugar onde casamentos são transformados. Aqui é um lugar onde paralíticos podem andar, cegos podem enxergar. O evangelho é totalmente o contrário de qualquer sinagoga existente naquela época, qualquer templo grego ou romano. O evangelho é recheado de poder, é recheado de unção, é recheado da graça do Senhor. Se a gente quiser fazer coisa sofisticada, nós vamos errar a mão. Não dá. Você pega aqui, ó, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 1 e 21. Paulo escreve sua carta dentro de uma cidade grega. Ele está pregando para os gregos. Olha o que o maluco fala. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós temos uma mensagem que para o mundo é loucura. Aqui a gente não está pronto para matar, mas está pronto para morrer. Aqui nós somos altruístas. Não existe isso não, gente. Aqui nós cremos numa esperança poderosa, chamada de evangelho. Camarada, chega aqui, o João Canabrava. Oh, meu Deus do céu.
povo dessa cidade, não bate palma. João Canabraba. Irmão, o que eu já vi de João Canabraba ser transformado. Eu tenho aqui, ó, Toninho. Zezinho, e aí, Zezinho? Rapaz, quantas vezes o Toninho ia na porta da igreja, ficava ali me esperando. E eu ia até ele todo culto. Ei, pastor, gostei hoje, hein? Ele ficava de fora, ele não entrava. E ele queria me dar um abraço, eu dava um abraço. Hoje foi bom, pastor. Não, hoje não foi bom, não. Pai, o dia que Deus salvou esse homem, hora de madrugada até hoje, os filhos eram ateus, todos hoje são batizados. Aí eu te falo, é loucura ou não é a pregação do evangelho? Esse negócio de evangelho que não cura, evangelho que não transforma, evangelho filosófico. O cara pega aqui o negócio, vou pregar um sermão expositivo, o 100º do ano. Sermão expositivo é uma maravilha, mas não é o único sermão num culto. O irmão que prega que sermão expositivo é o único, nessa mensagem dele não é expositiva. Não, porque... E aí fala baixinho. Olha assim, porque... Não, meu irmão, o que é isso, meu irmão? O evangelho que nós cremos é um evangelho que salva. É um evangelho que transforma. Pode demorar a transformação, mas ele transforma. É o evangelho que batiza a criança com o Espírito Santo. Não, gente, eu estou assustado. Uma culturização, uma helenização nos púlpitos. E está tendo escândalo aí também de pederastria. Ou estou errado? Sabe por quê? Eu vou te falar, o dia que um servo de Deus, de púlpito, deixar de orar, ele vai cair rapidinho. Irmão, esse cidadão aqui, servo do Senhor, nesse púlpito, você acha que tem quantas legiões vasculhando a minha vida para dar o rebô? Não vigia, não. Não ora para ver. Não existe evangelho cultural, meu Deus do céu. Não existe um Jesus cultural, tipo assim, eu gosto de Jesus, mas eu não quero me batizar não. Como disse Elon Musk, eu acredito no Jesus histórico. Elon Musk está querendo dizer, não acredito no Jesus doutrinário. Aquele que salva, aquele que você tem que se arrepender, aquele que você tem que batizar. Eu gosto da história de Jesus. O que nós estamos vivendo isso hoje é um cristianismo cultural. Um Jesus cultural. Eu aceito a história de Jesus. Porque, gente, até quem não é crente ama a história de Jesus. O Jesus histórico é fascinante. Mas o evangelho não é só isso. Isso aí é uma coisa grega que está subindo nos púlpitos das igrejas, que traz vaidade para falar bonitinho, para falar direitinho. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 1:25. Eu quero que você leia esse texto o mais alto que você puder. Eu vou contar até 3, você grita, vai lá. Mais alto. Aleluia. É isso. 1 Coríntios 2, 1 e 2, olha o que Paulo fala. E eu, irmãos, quando fui vou esperar pôr na tela, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui você vê que a ideia do Espírito Santo é entrar na mente dos helênicos. Porque se tiver conversão na Grécia e na Ásia, só pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo fala. E eu, irmãos, quando fui até vocês, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Continua. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e a este
crucificado. Eu imploro para os altares, preguem a cruz. Preguem Jesus, pelo amor de Deus. Se você acha que é simples demais, cita Jesus. O homem chamado Paulo, esse homem tinha moral para falar: hoje eu vou falar sobre coach para vocês. PNL. Não. Ele diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Ele era filósofo o suficiente para parar e ficar meia hora, uma hora, falando palavra com palavra. Mas a palavra desse filósofo aqui era Jesus. Era Jesus, Jesus, Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus pregou humildade, Jesus, Jesus. Na boca de Paulo só saía Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Olha que texto poderoso para um crente decorar. E ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas ou sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você tem que entender, você tem que levantar as mãos e dizer: Senhor, me deu o Espírito que o Senhor deu a Paulo, essa paixão pelo Evangelho, essa paixão pela cruz de Cristo, essa paixão pela história do nosso Senhor. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver, né? Você quer. Atos no capítulo 19, vamos ver, porque Paulo começa, como eu te mostrei, a pregar sabedoria de Deus. Quando ele vai para a Grécia, a estratégia de Deus para o mundo greco-romano foi o Espírito Santo. É isso que Paulo falou. Deus falou assim: você só acaba com uma cultura com outra. Eu vou colocar o Espírito Santo dentro da mente deles. 19, versículo 6. Vamos ver aqui o derramar do Espírito Santo em Éfeso. O Espírito Santo é derramado em Corinto, é derramado em Atenas e é derramado em Éfeso. Em Atenas, a Bíblia diz que não foi um número pequeno de uma multidão que vieram ao Senhor. Aí você fala assim: o que esse homem pregou para ganhar tanta alma? Você viu ali, a esse Jesus crucificado. Nunca falei, Paulo diz, nunca falei outra coisa a não ser Jesus crucificado. Oi, irmão, para mim, por que a gente anda com isso aqui na mão e não usa? Por que as igrejas andam com isso aqui e não usam? Porque se lessem vétero e neotestamentário a história de Deus, o Evangelho, não falaríamos um pouquinho de asneira que a gente tem falado por aí. Como eu vi o cara hoje falando que o Pai e o Espírito Santo brigaram. E quase foram nos tapas. E disse que o Pai olhou para o Espírito Santo e falou assim: não se faça de besta não, hein? O cara falou desse jeito, gente. Eu fui lá na página dele, não dei conta não. Eu fui. E eu escrevi assim: não é possível. Inacreditável, só isso. Daqui um pouco o rapaz me comenta: o cara que falou isso era meu amigo. Sabia não? Falei: para falar uma besteira dessa, meu amigo, rapaz. De onde o cara tirou esse negócio? Ele tirou daquela ideia seguinte, em Gênesis 6.
Quando o homem pecou em Gênesis 6, Deus falou, meu espírito não contenderá mais com o homem. Aí diz que quando o cara disse que o Espírito Santo, o Deus, né, falou que o Espírito Santo não ia mais contender com o homem, esse contender no entendimento dele era brigar. Aí diz que Deus olhou para o Espírito Santo, fica na sua aí, eu cuido aqui, ó. Eu que criei, eu cuido, fica na sua. Diz que Deus falou para o Espírito Santo, fica na sua. Vai contender sim. Mas sabe o que acontece, irmão? Falta de paixão pela palavra de Deus. Porque quando você é apaixonado na palavra, você quer esmerilar. Você quer ficar, comendo. Pergunta para minha esposa quantas horas por dia eu fico estudando. E a minha filha brigando comigo. Fazer o quê? Tem que estudar, ué. Advogado, toda vez que vai fazer uma causa, não estuda de novo. Ele relê. O pastor vai pregar, ele tem que reler também. Eu gosto de chegar nas igrejas 40 minutos antes. Eu gosto de descer antes para o saguão do hotel. Fico lá reexaminando tudo que eu vou falar. Não gosto muito do esboço. Então eu fico, relendo tudo. Versículo 6. Estratégia de Deus para Éfeso. Aqui, seus curitibanos. Eu quero vibração, hein? Senão eu vou sair daqui e vou embora. Vocês vão ver comigo, hein? Vibração. Vibração. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles sabe o que nós estamos vendo? Helenos, com a cabeça cheia de Zeus, de Apolo, de Diana, porque aqui em Éfeso é a capital mundial do templo, maior templo da época do mundo, o templo de Diana. Paulo, tomou nem conhecimento. Ele está lá no meio daqueles helenos cheios do puro sebo do pecado. Olha o que diz, que Paulo chega até eles cheio do Espírito. E no verso 6, a primeira coisa que ele faz, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Disputando e persuadindo. Sabe o que significa? Que o Paulo estava, e ele não arredava. Pregava, apanhava, voltava, pregava de novo, apanhava, voltava, pregava de novo, apanhava. Você vai ouvir a palavra assim, Paulo foi em tal lugar e disputava. É porque ele achou ou fariseu ou filósofo. E diz o texto, persuadindo-os, disputando, discutindo. Jesus falou assim para cada um de nós, quando você for por essa estrada da vida, não tenha medo do que você vá falar, só abre a boca e eu coloco as palavras. Paulo sabia do que é andar, ser cheio do poder de Deus. Eu estou aqui para declarar que você vai começar a ganhar gente só de abrir a boca, no trabalho, na casa, onde você estiver. Eu estou aqui para declarar que o Espírito do Senhor está sobre você. Continua, verso 8, continua, verso 9. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho. Caminho era o nome que dava para a igreja. Era o povo do caminho. Falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retirou-se deles e separou os discípulos. O homem era um entojo. Disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Vamos lá. Esse tirano era um professor pederastra. O Paulo foi lá pregar no focinho do cara. Disputando diariamente na escola dos professores gregos, que ficavam ensinando helenismo para as crianças.
O homem cheio de Deus muda o mundo. Uma mulher cheia de Deus muda o mundo. Levanta a mão assim, quer dizer assim. Fala, Senhor, unge minhas mãos. Agora põe a mão no seu pé. Fala, Senhor, unge meus pés. Irmão, você está ungido com a autoridade do Espírito Santo para mover céus e terras com a palavra de Deus. Agora olha, vocês estão prontos para dar uns brados aí? Olha o versículo 10. Lembra? Paulo ficou na escola, pregando na escola do tirano. Tirano para nós, tirano é uma coisa má. Mas tudo que hoje a gente escolhe, por exemplo, Maratona. Maratona é o nome de uma cidade onde Ptolomeu ganhou a guerra de Dário. E como eles não ficaram 12 dias até sem dormir, guerreando, aí tudo que a gente faz agora bem corrido e muito, recebe o nome de maratona. Por exemplo, Tirano era o nome de um rei que era tirano. No verso 10, e durou isso por espaço de 2 anos. Eu amo isso aqui, meu Deus do céu. Primeiro começa dizendo que Paulo ficou 2 meses, teve que fugir, que queriam apedrejá-lo. Mas ele não foi embora, não. Ele ficou ali em Atenas. No verso 10 diz assim, ó. E durou isso por espaço de 2 anos. De tal maneira, que o que mais, gente? Todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, como judeus e gregos. Olha a bomba relógio que esse homem era. Era terrível. Verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo. Leia. Fazia milagres extraordinários. 12. De sorte que até os lenços e aventais que levavam seu corpo, os enfermos eram curados. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Eu estou falando de um homem que era para ser ateu, filósofo. O cara está expulsando demônio aqui, ó. Tem crente hoje, pregador crente, que diz que não existe manifestação demoníaca, não. É sujeição mental. Que não creem nos dons. Paulo podia ser um Zé Mané desse, mas Paulo era cheio de filosofia, mas ele tinha muito mais o poder do Espírito. A Bíblia diz que até as roupas que tirava do corpo de Paulo, assim, ó, os enfermos eram curados. Paulo falava, olha, eu não posso ir na sua casa, mas faz o seguinte, leva um pedaço do meu manto. Peraí, leva isso aqui. Peraí, leva, põe no doente. E os doentes eram curados, meu Jesus. Meu Jesus. Agora o versículo 13 tem um negócio muito doido. Porque as pessoas às vezes quando vão estudar a cultura grega ou romana, eles imaginam que é uma coisa sofisticada e não tem demônio. A diferença da Grécia para a Pérsia é que a Grécia é tudo sofisticado. Mas é a mesma coisa. Olha aí, quer ver? Vamos ver. Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham demônios, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Continua. Acho que é uma página antes aqui, ó. Volta. De modo, isso era aí mesmo, pode ir, vai no outro, eu estou perdido. Então, alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus. E esses exorcistas faziam isso aqui, ó. Esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Olha o que o demônio fez.
E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus. O demônio falou: eu sei quem é Jesus. E eu sei quem é Paulo. Mas você, quem você é? Que texto poderoso, irmão. Você vê, a nossa história é isso. Nossa fé é isso. Nada menos ou mais. Quem subir aqui e não comprometer-se em viver isso, não é cristianismo. Continua o texto. O homem que tinha demônio saltou sobre os 7, dominando-os, prevaleceu contra os 7. De tal maneira, bem feito, achei foi pouco, que fugiram nus e feridos daquela casa. Presta atenção nisso aqui. Os 7 eram os filhos do sacerdote. O demônio bateu nos 7, deixou os 7 nus e pôs eles para correr. Esse mesmo demônio que Paulo expulsou. O detalhe é que a cidade de Atenas conhecia esse demônio. Atenas tinha 350 mil habitantes. Junto com, eu falei Atenas, é Éfeso. Atenas e Éfeso e Corinto eram as cidades mais poderosas que existiam no mundo naquela atual, junto com Roma. Corinto vem a ser destruída alguns anos depois. Mas hoje ainda tem Atenas e hoje ainda tem Éfeso. Olha só. E isto ficou conhecido. Olha só o que Deus fez. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos, que também habitavam em Éfeso. E o temor caiu sobre todos eles. Todos eles quem? Toda uma cidade de 350 mil habitantes. E Jesus foi magnificado no meio de filósofo, no meio de não sei quem. Eu tenho um negócio para te dizer aqui nessa noite, irmão. Deixa eu te falar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A cultura, os babilônicos não acabaram com o povo de Deus. A Pérsia não acabou com o povo de Deus. O Egito não acabou com o povo de Deus. A palavra do Senhor sempre prevaleceu. A Grécia conseguiu, veja. A Grécia acabou com os persas, a Grécia acabou com a Babilônia, a Grécia acabou com a cultura egípcia, mas aqui ela se deparou com uma coisa que não acaba. A palavra de Deus venceu, a palavra de Deus venceu os gregos, venceu a cultura helenística. Sabe, irmão, eu estava estudando isso essa semana. Falei, meu Deus, é um negócio muito poderoso você entender que a partir... Por quê? Porque a cultura helenística, ela era ensinada desde a tenridade. Como é que esse povo agora se converte? Como é que você chega para aquele povo e diz que não existe outro Deus? Você quer ver? Olha o que Paulo pregou para os Efésios. O homem é doido. Efésios capítulo 4, no versículo 4. Ele está diante de uma situação de mais de 500 deuses do Olimpo. Efésios 4 e 4, ele vai pregar. Por isso que ele ganha e batiza milhares de pessoas. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa fé. Mas olha a pregação de Paulo para um povo idólatra: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No verso 6, um só Deus e Pai de todos. E não é Zeus, é Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Essa mensagem fez toda a cidade de Éfeso se render a Jesus.
Abandonar a Zeus, a Diana, a Apolo, a Eros, a Hades, a Hércules. Os gregos criam que havia muitos homens descendentes de deuses. Mas olha para mim aqui. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Você precisa fazer seu talmidim com seus filhos. O que é isso, pastor? Discípulo. Fazer o que Roma e Grécia fazia com as crianças. Você precisa estudá-los, culturá-los no caminho do Senhor. Você sabe quais são as igrejas que vão caminhar de uma forma daqui para frente? Vai ser fácil saber. É as que falam de Jesus e as que não falam de Jesus. Nós não temos um Deus que foi feito para satisfazer nossa necessidade. Ele cura, Ele dá bênção, mas Ele não foi feito para satisfazer nossa necessidade, não. Nós precisamos compreender que as pessoas precisam ouvir de Jesus, a cruz, para serem salvas. Nós temos que parar. As pessoas vão mudando de religião. Não, a gente quer salvação, a gente quer conversão. E o Senhor vai nos dar almas. Nós vamos ver gente convertida, muita gente. Quem crê aí comigo? Fique em pé no seu lugar.